Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que estejam bem. Eu me chamo Bruno Luiz Signori, sou um mestrando do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Santa Maria e sou orientado pela professora doutora Vaima Regina Alves Mota na área dos estudos linguísticos e especificamente na linha dos estudos do texto e práticas linguísticas. O trabalho que eu venho apresentar para vocês hoje é a redação modelo Enem, uma análise dos movimentos intertextuais nas produções de estudantes do ensino médio. E eu já gostaria de começar destacando que a minha fala hoje ela vai ser um recorte do recorte. Eu não, a redação modelo Enem, né, a produção textual desse gênero, foi produzida na fase 1 de 3 fases das oficinas de produção textual, e essas oficinas de produção textual, por sua vez, fazem parte do projeto de pesquisa de mestrado, que foi aprovado pelo PPGL, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM, Federal de Santa Maria, e depois as oficinas foram submetidas ao Comitê de Ética e aprovadas, né, por esse comitê. Na fase 0 teve a preparação teórica, a elaboração do texto diagnóstico, o contato com os alunos. Na fase 1, então, de fato, o trabalho com a redação modelo Enem, que é esse trecho que eu vou explorar hoje. E a fase 2, o trabalho com a crônica, né, com esse gênero textual. Que hoje, infelizmente, em função do tempo disponível, eu não vou trabalhar, não vou aprofundar, só vou perpassar talvez alguma parte ou outra. As oficinas aconteceram no ano passado, em 2023, e eu coloquei aqui em tópicos, né? Alguns deles eu já falei, inclusive, os principais acontecimentos do ano passado em relação às oficinas, né? As análises dos dados obtidos, dos textos produzidos pelos alunos, isso ainda está acontecendo. Eu realizei o trabalho em conjunto com o Colégio Estadual Professora Edna May Cardoso. No lado direito eu coloquei um print do Google Earth que localiza a cidade de Santa Maria em relação ao Rio Grande do Sul, local onde aconteceram as oficinas, né? E o Rio Grande do Sul é o estado mais ao sul do Brasil. Depois vai ter um mapinha ali, dá para ter uma ideia. Bom, nesta escola, eu trabalhei com a turma do terceiro ano do ensino médio, especificamente com corpos de 19 a 20 alunos. Né? À esquerda, bem embaixo, vocês podem ver uma imagem da escola. A escola é essa que tenta ampliar seus dependentes, mas tem questões legais, enfim, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que impossibilita a sua ampliação. Mas dá para ter uma ideia de que é uma escola grande ainda assim, com uma boa área para construção, enfim, para ampliação. O trabalho, né, o projeto de pesquisa que eu submeti ao PPGL foi Intertextualidade na Escola Básica. Trabalho com produção de crônicas a partir da pesquisação. Vocês podem reparar que esse título já está desatualizado em relação ao trabalho que foi realizado. E que vem se realizando, em função, talvez, do fato de ser uma pesquisação, né, ela vai se moldando em relação ao ambiente, ao seu contexto. Primeiro de tudo, já não é mais um trabalho só com a produção de crônicas e também de redação modelo Enem, e não é só um trabalho a partir da análise da intertextualidade, mas sim dos movimentos textuais. E aqui uma breve conceituação: intertextualidade é quando um texto recupera outro texto, é quando o autor faz uso de um texto-fonte e insere esse texto-fonte dentro do seu próprio texto. E os movimentos textuais é a maneira através da qual esse mesmo autor se relaciona com o intertexto que ele utiliza, de uma forma positiva, captando, ou negativa, subvertendo. Bom, eu vou dar sequência aqui na minha fala. Eu vou deixar o fundo agora. Perdão, o cronograma, uma imagem do cronograma que diz respeito à fase 1, né, o trabalho com a redação modelo Enem. Enquanto eu vou contando um pouquinho de como foi esse processo e das coisas que aconteceram. Vocês podem ver que mais à esquerda nós temos as datas, bem à direita uma descrição das atividades que aconteceram, e ao lado das datas, né, naquela coluna, o número de períodos que cada uma das etapas utilizou. No total aqui, se eu não me engano, a gente está falando de 17 períodos ou 19 períodos, não me recordo agora de cabeça. Bom, o início das atividades, né,
diz respeito a preparar os alunos. Então, cheguei até eles e conversei sobre a possibilidade de que eles produzissem a redação. E aí uma coisa que eu ainda não expliquei, que eu gostaria de falar, é que inserir a produção textual do gênero redação, especificamente o modelo Enem, surgiu a partir de uma demanda dos alunos. Por quê? O Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova que os jovens brasileiros podem fazer para ingressar tanto em universidades públicas quanto privadas. Grande parte dos estudantes faz a sua formação superior em função do Enem. A título de exemplificação, dos 21 alunos da turma do terceiro do ensino médio que eu trabalhei, 3 não iriam fazer o Enem. Era uma demanda, portanto, esses alunos praticarem a redação do Enem, saberem as suas partes, né, as suas partes principais, como produzir, como pensar, como organizar ela. E por isso foi inclusa, né? Bom, depois de apresentada a proposta de redação textual, que era reproduzir a redação do Enem de 2021, nós fizemos a leitura, primeiro individual, depois conjunta e depois pausada da redação de uma estudante chamada Giovana Dias, estudante brasileira que, no ano de 2021, fez uma redação de nota 1000. A partir disso, a gente foi fazendo a leitura da introdução, vendo as principais características e necessidades que ela precisa, né, contemplar, depois os 2 parágrafos de desenvolvimento, e aí aquilo que o aluno precisa dar conta, como ele pode argumentar e construir o seu texto, e depois como ele vai elaborar a proposta de intervenção, que é o último parágrafo de conclusão. E além disso tudo, a gente também trabalhou com intertextualidade para que os alunos tivessem uma noção de como reutilizar de uma forma clara e coerente o seu intertexto. Na sequência, nós fizemos a preparação para a produção textual, isso incluía ler todos os critérios, os quadros, seja de intertextualidade, seja de movimentos textuais, seja o quadro de critérios que nós elaboramos para a redação, depois eu vou mostrar eles rapidamente, e depois disso, os alunos elaboraram a produção, fizemos a leitura, perdão, da folha de instruções para a redação do Enem de 2021, uma folha que estava lá no caderno de provas que os alunos teriam que fazer, né, ou que enfrentariam no ano de 2023, como foi o caso. E aí o que foi feito? A gente fez a leitura de todos os textos motivadores e das instruções. Nos textos motivadores, dando uma atenção para que os alunos soubessem como pensar, como produzir, como não plagiar e como utilizar as informações contidas dentro desses textos motivadores. Na sequência, a gente fez um diálogo coletivo acerca da primeira versão, eles fizeram a produção, a escrita da primeira versão. Depois disso, eu pegava esses textos, eu lia todos eles, eu fazia marcações e anotações, elaborava um bilhete orientador, começando com um elogio aos alunos e uma interação em relação àquele texto, destacando os principais aspectos positivos e também de sugestões para ajustes, e finalizando incentivando a produção. A gente se encontrava numa aula seguinte, eu entregava eu fazia um comentário geral para a turma sobre as minhas percepções positivas e de certa forma, os comentários gerais, né, de aperfeiçoamento para os alunos. Aí, na aula seguinte, eu entregava esses bilhetes orientadores, as primeiras versões, e eles produziam a segunda versão. Eu levava para casa, preparava tudo de novo, né, o bilhete orientador, a gente fazia um encontro para comentários gerais, eu entregava para os alunos o bilhete orientador 2, e eles produziram a versão final. Aí eu fiz a leitura de todas as versões finais e nós fizemos uma socialização geral para conversar e para entender quais tinham sido as demandas deles, o que eles gostaram ou não, quais eram as sugestões para a próxima fase das oficinas, que era o trabalho com crônica, para tranquilizá-los e prepará-los para realizar a prova do Enem. Aqui na sequência, eu apresento para vocês duas obras, digamos assim, né, que nortearam o trabalho teórico. Em relação à intertextualidade, o livro Intertextualidade, Diálogos Possíveis das pesquisadoras Koch, Bentes e Cavalcanti. E em relação à redação modelo Enem, né, a cartilha do participante produzida em 2022, que tinha como base, produzida pelo governo brasileiro, que tinha como base o Enem, a prova do Enem de 2021. Prova essa que a gente utilizou e deu para os alunos em função da temática, né? Assim eles conseguiriam, a partir da redação de 2021, pensar, era uma proposta de produção, um tema que era um pouco versátil, permitia que de repente, algumas das pesquisas que eles fizessem fossem utilizadas
na redação que eles fossem fazer para valer, digamos assim, né? Aqui o quadro de intertextualidade, que foi conversado e dialogado com os alunos que eu mencionei anteriormente. Aqui o quadro de movimentos textuais, que também apresentei e dialoguei com os alunos a função, como seria feitas as marcações. E esses dois dizem mais respeito à pesquisa, né, que eu realizei, estou realizando, perdão. Aqui mais 2 textos que servem de apoio, a redação, então, do Enem de 2021, e especificamente a parte da redação, né, nós utilizamos, e aí produzido pelo governo brasileiro, assim como o manual de capacitação para avaliação de redações do Enem de 2013. Esse material, esse último aqui mais à direita, eu fiz o uso próprio, né? Não cheguei a levar para a sala de aula, mas ele norteou as discussões mais à frente. Na sequência aqui o texto, a redação nota 1000 da Giovana Dias, que nós utilizamos, né? Disponível dentro da cartilha do participante, que eu fiz referência antes, né? De 2022. Nós fizemos toda a leitura, como eu já havia mencionado. E aqui a folha com as instruções para a redação do Enem de 2021. Esse aqui é o quadro de critérios da redação modelo Enem. Esse quadro de critérios foi baseado especialmente nas demandas que a prova do Enem traz para os alunos em termos de produção da redação, como, por exemplo, que o texto apresente entre 8 e 30 linhas e que seja escrito a caneta preta, mas também mas também adicionamos alguns pontos que eram caros para as oficinas. E aqui as referências bibliográficas que eu utilizei durante todo esse processo que apresentei para vocês. Existem outras, mas essas foram aquelas que trabalhei aqui durante essa gravação, esse vídeo. Eu agradeço pela oportunidade, pelo tempo de vocês e pela atenção. Um abraço.